Pô. Bom. Olá, Fábio. Estamos aqui no Instagram para fazer uma entrevista com o Fábio, né, meu aluno de Yoga com Self-Healing. E ele se propôs a responder algumas perguntinhas, já que eram dúvidas das pessoas que têm distonia e querem saber, né, quais são os benefícios que ele tem passado, né? Então vamos perguntar. Eu vou perguntar para ele. Legal, vamos lá. Então, vamos lá. Então, teu nome completo? Não precisa ter completo, né? Um sobrenome. Não tem problema não. Meu nome é Fábio Sete. Fábio Fábio Sete. É. E que idade você tem hoje, Fábio? 38 anos. Novinho. E com que idade você teve início a distonia cervical? Então, veio forte realmente o ano passado, né? Uhum. Que eu tinha, no caso, 37 anos. Mas eu sinto que tem pelo menos uns 3 anos, que eu já tenho o começo dos sintomas. E não. Mais ou menos quando eu fui tirar uma foto para eu ir numa viagem que eu tive que fazer, e a mulher falava assim, fica reto. E minha cabeça meio que ia entortando. E eu achei aquilo muito estranho. Então eu já senti uma pressão na nuca, sabe, sempre que ia falar com alguma pessoa, tinha que ficar colocando a mão aqui, meio para segurar. Então, ou seja, eu já percebi que tinha alguma coisa errada ali. E né? aí só deixou o tempo passar. Exatamente, porque a gente vai meio que chutando, né? Não é grande coisa, não é grave, a gente vai chutando, mas até você percebe que a coisa Não complicou, né? Sim. E aí, qual foi o médico que você diagnosticou? Então, o ano passado eu fui num neurologista por causa como se fosse a sensação de estresse, de cansaço, de peso no seu pescoço, peso na sua cabeça. E eu procurei um neurologista e ele me deu um relaxante muscular e um anti-estresse, né? Que eu, como eu não sou muito adepto a remédio, eu acabei não tomando nada. Eu falei, eu vou ficar calmo por mim mesmo, vou ficar tranquilo, né? Isso foi o ano retrasado que ele me deu isso. Aí o ano passado, aí veio bem forte realmente. Aí eu fuço muito pela internet, né? Fiquei olhando no Google, olhando nas coisas aqui, e o sintoma que eu tinha era exatamente a distonia cervical, né? Que era como que era? O nome mesmo é torcicolo espasmódico, né? Isso. Eu vi que realmente era aquilo, e só fui constatar fazendo um exame que deu realmente aquilo. Mas eu já sabia mais ou menos que era isso mesmo. Então você auto-diagnosticou, né? Sim, já tinha noção. Muito legal, isso é difícil. Sim. Então, você já me contou como começou e o que sentia no começo, né? Sim. E o tempo, e como foi ficando também. E o que você fazia e deixou de fazer dentro desse período, né? Que você fazia normalmente e aí ficou impedido por conta da posição do pescoço. Olha, eu não deixei de fazer nada, absolutamente nada, né? A única coisa é que eu mudei alguns hábitos que eu tinha. Estou tentando ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Eu sempre fui muito agitado, então agora realmente manter a calma é difícil, né? Você está me ajudando muito, diga-se de passagem, né? E hábito de chegar em casa, de repente ficar assistindo televisão até tarde, ter o hábito de dormir cedo, acordar cedo, né? Em relação a exercício físico eu sempre fiz, então não mudou, né? Mas eu acho que essa calma, essa tranquilidade, eu acho que ajudou bastante, né? E eu estou fazendo, pelo menos, né? Sim. Feito, né? Ele é um aluno aplicadíssimo. Então, como você descobriu que estava com ADC, que você nem se autodiagnosticou, e os médicos que passou, você já falou, né? E quais são os médicos que te auxiliaram nesse caso? Veja bem. O urologista, sim, é o apropriado. Eu cheguei a passar no fisiatra, mas não gostei, né? Pedi um monte de coisa que eu já realmente estava fazendo. O neurologista, sim, ajuda naquela. Ele vai te falar para você aplicar a toxina botulínica. Só, né? Mais nada. Quem realmente me ajudou, claro, primeiro Deus, que é o mais importante, a gente tem que ter muita fé, pensamento positivo, que ele vai ajudar, e ajuda demais. E quem realmente me ajudou foi a Maritisa, me ajudou demais. Foi realmente um anjo ter encontrado ela na minha vida. Com certeza mesmo. Sim. E a minha fisioterapeuta também, que é 10. A Maíra é ótima fisioterapeuta. Que ela é
especializada em especializada em neurologia, né? neurologia, exatamente, fisioterapia neurológica, né? Isso. Uhum. Ela é ótima, ótima. Ela já fez curso nos Estados Unidos, atendeu pessoas com distonia lá, né? Não tô dando nada para falar isso, realmente, eu tô sendo sincero, nem da Maritza, nem dela, tá? Eu falo por experiência própria. Maravilha. Tá? Bom, e o que você faz agora que ajudou a melhorar, além da minha aula com yoga, além da fisioterapia, você também continua fazendo jogar bola, né? Eu sempre joguei bola, claro que nos períodos difíceis é complicado jogar bola. Porque, né? Uhum. Puxa, aliás, assim, já não é grande coisa jogando bola. Você imagina com o pescoço puxando, então fica uma tranqueira, né? Mas aí, continuo jogando bola. Veja bem, a Maritza eu faço uma vez por semana com ela, 1 hora, né? Aí o que eu procuro fazer? Todas as técnicas que ela me passa, eu procuro fazer no meu dia. Procuro não, eu faço no meu dia a dia. Eu faço no mínimo 1 hora todos os dias. Eu faço os exercícios, né? Estou tentando ter essa, como que eu poderia dizer? Como que é a palavra certa? Disciplina? Disciplina, não era bem isso que eu ia falar, mas é uma disciplina e É uma rotina. uma rotina, meio que vai virando uma rotina mesmo fazer exercício. Você acaba até gostando, ficando até bom. Eu pelo menos gosto. Maravilha. E, bom, então isso aí ajudou muito a melhorar seu Sem quadro, dúvida, né? sem dúvida. Esse é o seu trabalho de corpo, Uhum. né? E teve mais alguma coisa que mudou no seu dia a dia? O que você mudou na sua vida, né? Para poder administrar a distonia? Totalmente, né? É uma coisa assim, até inclusive que eu tenho um aparelho, inclusive que a Maritza, né? Ela mostrou para mim e já faz o quê? 1 ano e meio que eu tô com esse aparelho, com o Da Dr. biocibernética. Hamilton, exatamente, que é o sistema TNJ, É o biocibernética biocibernética bucal, isso mesmo, né? E o que acontece? Eu acho que ajudou muito na questão da parte de alinhamento, da cervical, né? Bom, pelo menos eu não sei se praticamente se é pensamento positivo demais, mas eu acho que isso ajudou bastante, entendeu? Pelo menos a Marta está ótima aqui do meu lado, então eu creio que isso foi fundamental, né? Esse tipo de coisa. É isso. Maravilha. Né? Então, bom, acho que você respondeu tudo, acho que dá para a gente tirar, né, a dúvida. Oh, I have dystonia as well, my friend. Dystonia é bem complicado mesmo. Sim, sim, sim. Olha, o que, assim, você não fez pergunta, mas eu vou falar alguma Pode coisa, falar. né? Sim. Pelo pouco de tempo que eu tenho distonia, né? Veja bem, isso é uma condição que não é fácil, né? Mas o que eu percebo que faz muito bem, pensamento positivo em Deus, que Ele vai te ajudar, muita fé, isso é o mais importante de tudo. Depois vem exercício físico, movimentação do seu corpo, sempre estar movimentando o seu corpo, não deixar parado, porque o que acontece? A distonia ela deixa você travado. É como se fosse você ficando duro, ele te deixa duro. Tanto que tem pessoas que ficam tomando remédio para relaxar, né? Assim, cada um tem uma opinião. A sua opinião que remédio não, né? De você fazer exercício, você relaxar, alongamento, né? Técnicas de relaxamento, eu acho que é por aí. É o caminho, entendeu? né? É o caminho por aí. E o tempo vai dizer outras coisas para a gente poder fazer também, né? Uma coisa, você utilizou Botox uma vez só, não foi isso? Isso foi o quê? Em julho do ano passado? Em junho do ano passado. Em junho do ano passado. Então ele só usou Botox uma vez. E remédios alopáticos? Nunca. Nunca tomei remédio. Então, assim, ele está seguindo mais ou menos o que eu fiz, né? O meu trabalho de não tomar remédio nem utilizar o Botox, que é uma linha mais natural. Sim. É mais difícil, é mais desafiante, né? Totalmente. E, assim, é o desafio que a gente escolheu, né? Para seguir por essa linha, porque o corpo precisa de movimento e o Botox, ele impede o movimento. E aí esse músculo vai ficar relaxado, enquanto que você precisa que ele se movimente de alguma maneira. Ou que seja pouquinho, mas o relaxamento é uma coisa muito importante também. Sem dúvida, com certeza. Às vezes as pessoas pensam que é só fazer exercício, né? Mas não é. Tem que ter uma combinação. Né? De relaxamento e de exercício. Exatamente. Porque aí haverá o equilíbrio. Sem o equilíbrio, né, a coisa desanda. Sim. É isso mesmo. Né? Maravilha. Bom, essa gravação vai ficar por 24 horas.
e vai tirar dúvida de bastante gente. Quem quiser falar com o Fábio, depois mandar recado, eu mando para ele, porque ele não tem Instagram. Por isso que está sendo ao vivo, tá bom? Ele está longe das redes sociais justamente por isso também, né? Para poder não se... Quando eu opinião tiver, sua, né? exatamente, quando eu tiver bem, né, de cabeça para poder ajudar as outras pessoas também, com certeza eu vou estar participando, porque é muito bom ajudar os outros, né? Mas eu não sinto preparado igual a Maritza, que está totalmente preparada para isso. Eu ainda estou ainda, né? Sim, é um processo. Se Deus quiser, a gente vai bem. Tá, joia. Então tá, gente. Beijão. Até a próxima. Valeu. Tchau, Dan. Tudo bom? Meu cunhado. Deixa eu colocar aqui que a gente sai. Encerrar.